Boa tarde, amigos. 1h26, estamos abrindo o preliminar à imagem do futebol nesse horário alternativo, já que da 1 a 1h25 você não pode perder o horário eleitoral para escolher os seus candidatos a deputado estadual, deputado federal, senador, candidato ao governo do estado e também à presidência da república. Então, da 1 a 1h25, você aproveita para conferir as propostas, para conferir as promessas dos candidatos. E a partir da 1h25 começam os nossos 45 minutos de debate esportivo aqui no Preliminar, recebendo o Dr. César Pacheco, conselheiro do Tricolor, ex-vice-presidente do clube, mais recentemente trabalhando no departamento de futebol do Grêmio Futebol Porto Alegrense, que está na sua semana de aniversário. Também conosco aqui o nosso amigo, digo nosso porque muito meu amigo, muito amigo do REC também, Bruno Ravazoli, um grande radialista, jornalista, que vai também ajudar a sabatinar o Dr. César Pacheco e a entender um pouco as coisas que acontecem nos bastidores do Grêmio, nos bastidores do Internacional. O Inter, por exemplo, hoje, Dr. César Pacheco, se o senhor me permite começar pelo adversário, está emprestando o Luca. Não é bem o Inter que empresta, o Corinthians, mas o Inter acaba liberando o jogador, que pouco atuou no Internacional, teve 15 partidas, apenas um gol marcado. Se esperava que repetisse aquela dupla com o Potker, mas não deu resultado e nem dará, porque o jogador está saindo para o Al Rayyan do Catar e vai, portanto, não é mais uma peça a ser considerada no elenco do Internacional. Já no Grêmio, hoje eu estava ouvindo na Rádio Grenal, no Futebol Alegria do Povo, que é o segundo programa apresentado pelo REC na Grenal, e ele estava falando de algumas renovações, que o Grêmio está vendo o seu grupo de jogadores acelerar alguns processos, até porque o jogador às vezes quer renovar mais rápido. Em algum momento interessa ao jogador renovar mais rápido, em outro momento interessa ao dirigente apressar essa renovação, e tudo isso vai passar pelo nosso debate aqui no Preliminar à Imagem do Futebol. Mas antes de tudo isso, eu quero saber do Dr. César Pacheco, que é uma pessoa experiente, com muitos anos, muitos serviços prestados ao Grêmio, se não lhe surpreendeu a reação especialmente do Maicon 2 dias após o Grenal, dando aquela entrevista, uma entrevista forte, uma entrevista marcante, uma entrevista de personalidade, mas dando uma repercussão, e o Pimpo Contursi disse ontem aqui no programa, no Cadeira Cativa, que ele não viu aquela indignação que o Maicon teve pós-jogo no time ao longo dos 90 minutos do Grenal. Parece que o Grêmio não entrou tão motivado assim, ou tão mobilizado para o Clássico, mas depois deu discursos fortes e reclamando da repercussão do Clássico. Não lhe parece que foi talvez um pouco exagerada ou um pouco fora de tom essa manifestação? Porque o Grenal não valia tanto assim para o Grêmio pensando na temporada. O importante ainda dá por vir, que é o Tucumã, doutor Pacheco. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando do programa Preliminar, né? Programa de grande tradição aqui na TV. Eu vou te falar o seguinte, eu acho que o Grenal de domingo terminou depois dos 90 minutos, né? É uma coisa lógica isso aí. Mas sempre fica. O Internacional está há 38 anos, quase 39 anos, sem ganhar um título brasileiro. Então, para eles era um Grenal, é o famoso Grenal. O jogo não disse o que foi o resultado, né? O Grêmio jogou com 4 jogadores jogou sem 4 jogadores, né? 2 na seleção, um machucado, outro por amarelo, acho que é o caso do Maicon também. Então, o primeiro tempo foi um jogo totalmente sem ataque, foi aquele jogo modorrento, um jogo que não deu assim aquela expectativa que se tem sempre num Grenal. Fala alguém aqui que estreou nessa última vez que eu assumi o futebol, estreiei num Grenal também. Estreiei num Grenal com o Filipão e nós fomos ao Beira-Rio e empatamos 0-0. Eu creio que era Foi no Grenal do Wallace, não? Sim, que o Wallace estreou. O Mamute também. E vou te dizer o seguinte, Grenal é aquela coisa, um cerca o outro, um tem medo do outro, e aquele que fizer o gol primeiro vai ter sempre uma chance maior. O Grenal melhorou a partir do momento que o Internacional fez o gol e o Grêmio foi para cima. Houve indignação dos jogadores. Eu não aceito dizer que os jogadores não jogaram. É difícil tu tirar da cabeça do jogador que é um Grenal. Tanto que houve esses problemas todos decorrentes desse resultado e da forma também. Olha, ninguém é criança aqui. Eu estive várias vezes no Beira-Rio e teve vários Grenais também no Olímpico. A situação não é assim tão fácil como se vê nos corredores ali. Pô, o que a gente ouve
dentro dos corredores e na entrada em campo, não é fácil. Os jogadores são preparados, os dirigentes também têm que ser preparados, porque o dirigente tem que estar sempre confiante e defender o seu clube. Logicamente, dentro das coisas naturais e normais. Não acho que o Michael tenha sido assim muito agressivo depois de 2 dias. Porque isso aí, os jogadores se falam, a maioria são todos amigos, pode jogar em qualquer clube. Eu ainda comentei num programa de TV que eu fui essa semana, na inauguração no Grenal da Vergonha, no Beira-Rio, que foram quase todos expulsos, que houve uma briga assim tão grande. À noite eu estava num restaurante, eu era menino, morava na volta do Guirino, ali na Zona Norte, e nós tínhamos vindo, todo mundo, e aí fomos tomar um chopp num restaurante que tinha na volta do Guirino, um bar. Daqui a pouco entra o Ari Ercílio, se eu não me engano, com o Gainete. Quer dizer, poxa, houve aquela briga lá, eles todos se dão, isso é uma coisa que cada um defende do seu lado. Agora eu vou dizer para vocês, eu acho que a flauta é válida sempre. Agora tem flautas que são desrespeitosas. Eu me lembro quando o Sacha pegou uma bandeira e foi dançar a valsa dos 15 anos. Isso aí machuca qualquer um. Por que o gremista não vai gozar quando fizer um 5-1 no Internacional, que é a maior goleada dos últimos anos? Né? Então eu acho que 5-0. Sim, o 5-0. Tá? Teve o Hever Contra, que hoje é até um ditado dentro das redes sociais do Grêmio. Poxa, eu acho que o futebol fica chateado assim, as pessoas, a própria imprensa também tem a sua, não vou dizer que seja culpa, ela é assunto, ela tem que comentar, né, o Bruno? Não vai deixar de falar algo que é notícia. E às vezes tem até uns repórteres, tem até aqueles mais novos que estão chegando, entrando, querem fazer o seu nome também e começam a fazer essas perguntas. Coloca uma pimentinha. Coloca uma pimentinha. E faz parte isso aí, né? Não é nada Mas que... Mas com a quantidade de assessor de imprensa e de media training que se tem hoje, não dá mais pra cair mas... E pergunta casca de banana, como dizia o Luiz. Mas tu sabes que o futebol tem graça por isso. Daqui a pouco o futebol vai perder a graça, não pode ter mais flauta, já estamos aí com... que não adianta nada. Ontem, por exemplo, eu acho que houve um problema no jogo o VAR teve um problema no jogo do Palmeiras lá, não sei, né? Cada um tem a sua Mas opinião. é uma questão discutível, porque o árbitro apitou antes do gol. Então o VAR não poderia ter sido acionado. Porque ele não pode dar sequência se o árbitro... Exato. Talvez erro do árbitro... Eu não ouvi o apito, eu estava vendo o jogo e não ouvi o apito. Vocês ouviram o apito? Eu ouvi o apito. Porque no momento que o jogador do Palmeiras faz o gol, o juiz já tinha apitado. Então ele não pode pedir auxílio do VAR. Mas eu achei uma piada aquela falta marcada sobre o VAR. Eu digo assim, uma piada. Tem duas coisas no futebol, essa era moderna, eu que estou no futebol já desde 79, tem coisas que eu acho irrelevantes para o futebol. É o comentarista de arbitragem. Ele vê aquilo que tu vê e comenta para tentar dar a certeza de algo que tu já sabe, ou de aquela pessoa que não entende nada, tá vendo? Ele ajuda a interpretar a regra, né? Interpretar a regra, mas desde que botaram na televisão e aqui as rádios todas começaram a colocar, eles não gostam que eu fale isso, mas é verdade. Eu acho que quem gosta de futebol é muita informação, assim, é muita coisa que já não tem... Não é importante. O importante é o futebol, é os 11 jogadores jogando. Tanto que já tiraram o dirigente do banco, que eu participei vários anos como dirigente e sentava no banco de reserva para representar o clube. Né? O Grêmio está fazendo 115 anos, sempre teve aquele dirigente da ativa, aquele dirigente que controlou o Grêmio, quando passou a profissionalização, se eu não me engano foi em 1937 que o futebol começou a ser profissionalizado. E o Grêmio está aí. Então eu acho bom, mas o Grêmio tem algo maior. O Grêmio tem a Libertadores, que é um jogo agora na terça-feira, lá em Tucumã. E o Inter, para ele, o maior é esses 38 anos de jejum do brasileiro. Parabéns. Ganhou. Não sei dizer se é merecido, eu acho que não, porque o Grêmio, inclusive, logo em seguida, teve aquele... Um Grenal muito equilibrado, Dr. Pacheco. O Jeromel, aquela defesa do Jeromel, o goleiro estava muito bem, como... Está bem, a gente conhece futebol, né? Lomba. Ele está muito bem nessas duas partidas talvez dele. A melhor fase dele na carreira. Então tu não pode dizer, o C não vale, né? O C não vale. Perdeu, vamos botar uma pedra em cima e vamos começar tudo do zero. Eu vou passar já para o Bruno Ravazoli, mas tem aqui uma participação ilustre na nossa live do Facebook. Cléo Wickman está participando para corrigir o Dr. Pacheco. Diz aqui, ó.
Conta do Dr. Pacheco não está exata. O Inter ganhou a Copa do Brasil em 92. Portanto, 26 anos e não 38 que não ganhou é uma diferença muito grande. 38 Estou falando no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Competições Brasileiro, nacionais né? é desde 92. Um abraço que eu não aí. ganho. Tá, te acompanhei bastante, fosse um excelente profissional, jogador de futebol, e tem que defender aquelas cores que tu trabalhou. Só pegando um gancho do Dr. Pacheco sobre as provocações do Clássico Grenal, eu acho muito interessante isso, que hoje em dia não se pode mais brincar. Por exemplo, o senhor achou desrespeitosa a dança do Sacha na valsa. Eu achei uma corneta aceitável, porque o Colorado ficou muito tempo dizendo o Grêmio não ganha nada há 15 anos. E o torcedor gremista tem que aguentar no osso. Eu tenho a sua opinião. Quando o outro tá por baixo, tem que aguentar no osso. Porque quando estiver por cima, aí solta a corneta. Por exemplo, o Grêmio ganhou a Libertadores, ganha a Copa do Brasil e o Inter foi rebaixado. Nesse momento, o Colorado tem que aguentar a corneta. Então, perdeu o Grenal, aguenta no osso, cara. Eu acho isso politicamente correto muito chato, sinceramente. Eu acho que ficou chato. Só um pouquinho. Agora, ninguém reclamou, o D'Alessandro vivia com aquele caixãozinho vermelho, né? Eu acho ganhava, que... E ninguém falava nada, achava que era bonito, parte. ele batia nos nossos jogadores. Era uma indignação que eu tinha muito grande, que ele pegava os meninos do Grêmio, no caso o Luan, que estava recém começando, nesses grenais que eu participei como dirigente, e fazia uma coisa que era um homem experiente. E às vezes eu ficava até bravo, tipo, por que os mais experientes não vão lá e se indignem e cobrem dele? Foi o que o Maicon fez daquele Grenal, que a briga já começou antes de... no sorteio. Que bom que o senhor não vai apitar, né, senhor Alessandro? Aí já houve aquela... Que bom que tem o árbitro de vídeo, que hoje não é o D'Alessandro que apita em campo. Foi mais ou menos isso. Mas aí já é uma questão mais dentro de campo, né? Eu falo das questões fora de campo, em relação à corneta. Eu vou dizer assim, eu acho que essa corneta, ela só extrapola um ponto do razoável quando ela vai para os veículos oficiais do clube. Quando o Inter posta que vai ter a valsa, que vai ter tá tocando tal música, mas podia ser a valsa. Quando o Grêmio posta o videozinho do minuto de silêncio pro Inter que tá morto. Eu acho que quando vira institucional, ultrapassa um pouco a linha razoável. Partindo dos jogadores e partindo do torcedor do Grêmio, eu achei bacana a corneta pro Inter. Sinceramente. Isso sim. Quando nesse é o momento, jogador o Colorado fazer... tem que aguentar no osso. Cara, o futebol é isso, é corneta, é provocação. Nós não temos Se a gente acabar com isso, vai acabar controlar as redes sociais hoje. As redes sociais são incontroláveis em todos os sentidos. E ainda mais no futebol, que é uma paixão, né? Paixão do Grêmio, paixão internacional, paixão pelo Brasil, paixão pelo Pelotas. É uma paixão do torcedor. Então, entra aquele menino ali com 16, 17 anos, escreve aquilo que quer. Eu, quando estava, essa última vez que passei como vice de futebol, diretor de futebol do Grêmio, agora em 15, 16, meus parentes, meus amigos entravam em todas as redes botam milhões de coisas diariamente sobre Grêmio Internacional, milhões de coisas. Muitas coisas. E aí tinha gente que te desrespeita, às vezes até tu participando de um programa, cara, que esse velho cabeça branca que é aí? Quer dizer, há um desrespeito total na rede social. Quem senta atrás de um computador em casa, ele acha que sabe tudo, que pode discutir sobre o maior assunto do mundo, futebol todo mundo acha que entende, e dá suas opiniões e inclusive desrespeitar as pessoas, desrespeitar a história das pessoas, desrespeitar o trabalhador ou profissional do futebol, que eu sei que vocês trabalham no futebol, é a profissão de vocês isso aí. Então eu respeito, não tem aquele negócio, olha, fulano puxa para esse, puxa para aquele. Não, depois que entra como profissional, eu acho que cada um quer fazer a sua informação e passar para o seu ouvinte, para o seu telespectador, aquilo que é a realidade, aquilo que é a notícia. Então o senhor não concorda nem com IVE nem com IGE, que seria a imprensa vermelha isenta ou a imprensa gremista isenta, ou tricolor isenta. Eu vou te dizer uma coisa. Seria IT. Eu sei todos que são gremistas e todos que são colorados. Só não sei essa meninada nova aí, que de vez em quando se fala, tal, olha, vai dizer que eu sou... Não sei, mas da antiguidade aí, uma vez nós estávamos, o falecido Vidarte, eu, José Alberto Andrade, Cacalo, estávamos fazendo um torneio do SBT lá em Santos. Ficamos uma semana, choveu muito então ficamos uma semana no hotel. Não tínhamos o que fazer, subimos pro bar, começamos a tomar cafezinho, conversar, e aí a gente escutava muito o querido Antônio Augusto, saudoso Antônio Augusto, né? E ele sabia. E nós começamos, se não me engano, era o Benfica que estava junto, o Silvio, que já se aposentou agora. E aí começamos a elencar na imprensa os vermelhos e os azuis.
Então aí posso é mais garantir antiga. para ti, posso garantir. Não, a gente fez isso numa questão de brincadeira e sabia que era verdade, tanto que alguns, inclusive, já faleceram, ficaram bravos comigo, né? Quem é que não sabia que tinha vários colorados, mas eram profissionais, eram pessoas inteligentes que trabalhavam. Mas a gente sabe, a gente tem dever de saber também, né? Tu tá lá defendendo o teu clube e às vezes tu te sente injustiçado. Eu várias vezes senti injustiçado, algumas vezes pude defender, outras vezes não pude, outras vezes senti vilipendiado, mas fazer o quê? Agora, não vou chegar num programa e dizer, tu é colorado, tu foi isso, tu é aquilo. Pô, eu digo assim, é que nem um juiz de futebol. Cada juiz de futebol tem a sua... Ele não entrou no futebol... Deu uma grande polêmica os árbitros das semifinais da Copa do Brasil. Os então, dois. Não tem, isso aí é normal. E eu dizia assim, e eu sabia também quem eram os gremistas e quem eram os colorados. Eu dizia assim, eu tenho mais medo que o gremista vinha apitar um Grenal, porque ele vai querer mostrar que é isento. Às vezes um lance que seja um lance que possa ter dualidade de interpretação, ele vai interpretar para o outro lado para não... Para apitar para o time dele, tem que ter muita convicção. É muito interessante esse comentário, Dr. Pacheco, porque ontem eu assisti no Sport TV o Leonardo Gaciba falando exatamente sobre isso. Ele disse que os maiores erros que eu vi dos meus companheiros aconteceram exatamente contra aqueles times que aqueles árbitros torcem. Para provar, eu sou isento, que é algo inconsciente, eu sou isento. No programa, tô falando que é uma opinião. Exato, e o Gaciba falou ontem sobre isso, que ele já viu erros crassos em relação a isso. Porque, então é isso, e às vezes... vamos dizer que tenha na imprensa aí gremistas colorados trabalhando, eu acho normal, mas o que eu mais conheço é pessoal do Cruzeiro, do São José, pessoal do Novo Hamburgo, do Aimoré, né? Brasil de Pelotas, pessoal que vem de lá, todo mundo. O REC é da Portuguesa de Lagoa Vermelha. Não, tem uns aqui que torcem para clubes do exterior, Manchester United, outros que torcem para nova geração. Não, mas tem uns velhos que moraram na Inglaterra que torcem, né? Mas às vezes... O Pato é torcedor da Roma, por exemplo, Roberto Pato, meu querido amigo, o Pato é uma pessoa excepcional, mas é isso aí, cada um puxa para o seu lado, e essas pessoas que trabalham e que têm seu clube, às vezes é pior também, no mesmo caso do juiz, que às vezes vai ser mais ácido com o clube, que às vezes do que os próprios tidos como antagonistas, né, como os colorados. Então é difícil, são questões que isso aí, vai ser que nem ovo a galinha. Quem é que chegou primeiro, como é que vai ser? Vai ter sempre aquele novo dirigente ou dirigente ativo que vai falar sobre isso aí, mas eu acho que primeiro de tudo tem que haver o respeito. Seja do jogador, seja do árbitro, seja da imprensa, nós temos que trabalhar com maior isenção e respeito com todo mundo. Logicamente que o dirigente está na posição de defender aquilo que é seu, que ele trabalha para o clube. O Grêmio é um clube que está fazendo 115 anos agora no dia 15 e, poxa, não é qualquer empresa, qualquer... alguém que atinge 115 anos. São poucas as organizações que chegam nessa idade. Títulos. A história do Grêmio é muito bonita. As pessoas que conhecem, o gremista que conhece. Então nós não estamos aqui de graça. O Grêmio está aí, hoje tem aquela arena, tinha o Olímpico, cada vez mais tinha a Baixada, foi crescendo dentro da sociedade em si, não teve ajuda de ninguém, a não ser dos seus associados, dos seus torcedores, dos seus dirigentes, hoje dos conselheiros. Então, é assim, futebol se faz por isso, né? Bruno Ravazoli, Dr. César Pacheco, vocês acham que está vindo uma ajuda dos deuses do futebol pro Renato para definir o time? Porque as lesões estão acabando com as dúvidas dele. Colocam outras dúvidas, é verdade, mas em uma semana o Grêmio perde o Jael e o André. Já vai ter que mudar um pouco. Mas o André já não vinha tão bem assim. Como é que vocês analisam isso? Bruno? Bom, primeiro que o Renato, ele é um treinador muito insistente. Ele não muda com a cabeça da imprensa e com a cabeça da torcida. O Renato banca um jogador e vai até o final com ele. Ele não tiraria o André neste momento. Imagino eu, tendo o André em condições, eu não imaginaria uma mudança para o jogo de terça-feira contra o Atlético Tucumã. Não vou dizer que as lesões vão ajudar o Renato, porque é triste ver um jogador se machucando. Ninguém quer lesão de ninguém. Mas é claro que agora, sem André e Jael, que são dois centroavantes que
mais o André, né, que não deu uma resposta positiva. O Jael até, em alguns momentos, ele consegue dar uma resposta. Fez um belo jogo contra o Botafogo. Eu acho que nesse esquema tático do Grêmio, o Jael agrega muito. Ele faz a parede, ele prepara a jogada para quem vem de trás. Eu acho que o Luan cresce com o Jael em campo. Mas, inegavelmente, são dois jogadores abaixo, por exemplo, do centroavante da Libertadores do ano passado, o Lucas Barrios. E eu falo aqui de questões técnicas e até de rendimento. Barrios tem torcedor na nossa decisivo. Live do Facebook, todo dia participa dizendo: se o Grêmio segurasse o Lucas Barrios, porque tá metendo gol de novo. O Barrios tá bem no Colo-Colo, né? Fez gol contra o Corinthians e o Barrios foi muito bem até um certo momento no Grêmio. Depois do Botafogo ali, eu acho que o Barrios teve uma pequena queda, mas tudo bem. Agora, sem o André e sem o Jael, eu tô imaginando o Luan mais à frente. Eu gostaria de ver o Everton pela esquerda, o Alisson pela direita e o Grêmio com um tripé no meio campo com o Maicon, Cícero e Ramiro. Não acho que o Renato vai apostar no Jean-Pierre ou no Matheus Henrique neste momento. O Grêmio pode fazer até 2 trocas na lista da Libertadores, pode colocar o Matheus Henrique, por exemplo, no lugar do Jailson, que foi vendido para o futebol turco, mas num jogo pedreira como esse, é um adversário teoricamente mais fácil em relação aos outros, mas é um time argentino, é um time catimbeiro. Eu acho que o Renato vai apostar na experiência. Eu colocaria Luan mais à frente, Alisson e Everton pelos lados e fecharia um tripé com Maicon e Ramiro e com Cícero um pouquinho mais à frente ali na função do Luan. Doutor Pacheco. Olha, eu vou dizer para você assim, ó, eu acho que quanto mais jogadores o técnico tiver à sua disposição, é muito melhor. Não é o caso do Renato, mas tem técnico quando tem muito que se atrapalha. Eu tenho amigos meus que são técnicos aí, não vou dizer o nome, mas que às vezes quando havia algum problema com o jogador no treinamento, ele saía da casa-mata, olhava para cima e dizia assim: Deus quer me ajudar. Então, tem treinadores assim, mas o caso do Renato, ele é um rapaz inteligente. Eu conheço o Renato desde 81, quando ele chegou a primeira vez ao Grêmio como juvenil, júnior ainda, e ele já demonstrou, né, que sabe e que pensa também. Lógico, todo treinador tem a sua dúvida. Eu vou te contar uma dúvida. Logo que eu assumi, eu sou muito amigo do Filipão, nós trabalhamos 3 anos juntos, eu era diretor de futebol do Cacalo, de 94 a 96, 3 anos, né? E nós criamos uma amizade muito grande. Quando eu assumi o Grêmio agora em 2015, era o Filipão que era o treinador, o doutor Fábio era o vice de futebol e eu era o diretor de futebol. E nós fomos estrear no Grenal. E, logicamente, tem seus assessores, né? Então, a dúvida não é para fora, a dúvida começa internamente, dentro do grupo da comissão técnica, né? Cada um tem a sua opinião. Nem todos têm a mesma opinião. Não existe aquela coisa assim: vamos botar fulano vai jogar. Não. Eu me lembro que o Filipão estava numa dúvida, tinha feito treinamentos, um homem que já tinha sido campeão pela seleção, né? Já tinha sido várias vezes campeão pelo Grêmio e pelos outros clubes, e ele estava numa dúvida entre colocar o Wallace ou não. Mas estava aquela dúvida assim que tu sentia no ar, né? E nós chegamos na véspera no treinamento, a véspera do Grenal, o Wallace tinha feito um bom treinamento, e eu sentei para conversar. O dirigente não diz. As pessoas às vezes têm uma imagem diferente, que o dirigente vai dizer: bota fulano, tira fulano. Não, o dirigente conversa com o treinador, dá a sua opinião, o treinador vai fazer aquilo que ele achar, porque a responsabilidade é do treinador. O dirigente está ali para dirigir. Logicamente que todo dirigente dá um pitaco, conversa sobre aquilo. O senhor já escalou time? Não. Então só estou te contando essa história aqui. Mas tem técnico que não gosta nem da sugestão. Eu senti, sim, tem. Eu tive um que inclusive perdeu bastante e não gostava de sugestão. O Hélio dos Anjos. O Felipão, eu senti que ele estava assim, poxa, era uma sexta-feira à tarde, Grenal domingo, e o pessoal em volta dele. Quando saiu o pessoal, eu fechei a porta. Felipão, eu te conheço já faz muitos anos. Eu sei que tu vai fazer o que tu quer, mas eu sei que tu quer colocar o Wallace. Eu estou vendo a tua vontade. Tchê, faz aquilo que tu achar. Se tu achar que não vai colocar o Wallace, não coloca. Falei o óbvio para ele, né? Mas eu sei que estão no teu ouvido aqui, tinha membros da comissão técnica que na época não queriam, ou a opinião deles era diferente, devem ter mudado depois. E o Filipão só olhou para mim, bateu na mesa, não falou nada, nem sim, nem não. Domingo saiu a escalação do Grenal, escalou o Wallace, que fez uma bela partida, né? Então é assim, muito bem. O treinador ele tem a sua
poder de escalação. O caso do Renato. Não acho que seja bom ter 2 jogadores machucados ou 3 machucados. Esse problema aí que o Grêmio tem de lesões é uma coisa que eu acho que tem que ser estudado também, né? Apesar de hoje ser muito moderno, nós temos esse centro de treinamento bom, mas tem 3, 4 competições num ano, é difícil tu conseguir fazer com que um jogador dê a mesma produção em todas as partidas e dentro todo o mês. Já tu vê como mudou o futebol. Em 95 nós fizemos 99 partidas. Se você for ver, você vai ver dentro de 99 partidas. E muitos jogadores, ninguém jogou todas, né? Mas muitos jogadores jogaram acima de 70, 60, 70 partidas, se for fazer. Era um futebol menos intenso, né? Era menos físico. Mas eram jogadores assim, um Dinho, que era 99 partidas é quarta e domingo o ano inteiro. Não. Aquele ano, se eu não me engano, nós jogamos 3 partidas numa tarde. Sim. Né? Então nós tínhamos o Dinho, o Goiano, o Rivarola, jogadores que já tinham uma certa experiência e idade, mas normalmente, dificilmente tu via alguma lesão, ou então cansaço ou queixa do jogador. Eu acho que o Renato pode fazer o seguinte, eu não gosto de falar em técnica e tal, eu acho que o Luan é um bom jogador, um ótimo jogador, ele sempre jogou bem acompanhado, né? Não é que os outros não acompanham ele bem. Tu já tem um costume, tu tem ali um Everton do teu lado, ele tinha o Arthur, perdeu o Arthur, ele pode flutuar ali na frente. O Grêmio foi campeão em 96 sem centroavante. 2016 o Luan jogava mais adiantado. O Luan era o falso 9. Sim, E o Douglas jogava atrás do Luan. Flutuando na frente ali, né? E trocando de lado toda hora. O Paulo Nunes e o Zé Alcino foram os 96 foi os goleadores do Grêmio e do Campeonato Brasileiro. O Paulo Nunes foi, né? E é muito curioso que, voltando 30 dias, Renato tinha à disposição André, Jael e Brocador. O Grêmio tinha 3 centroavantes. Aí o Brocador foi pro Sport, o Jael machucou, agora o André machucou e o Grêmio já não tem mais jogadores para função. Até existe a possibilidade de um jogador do transição ser inscrito agora na Copa Libertadores, que seria o Luiz Henrique. Mas eu acho que é difícil. É difícil. A posição agora já... É difícil. Por isso que se fala no Luan mais adiantado. Será que não vai o Cícero jogar lá na frente de novo e bota alguém com um pouquinho mais de saúde para marcar no meio campo? Eu acho que O Cícero já jogou como 9 com o Renato esse ano. Jogou, inclusive, na Recopa. Não jogou bem, mas jogou. Jogou na Recopa. Eu imagino neste momento o Luan mais à frente e o Cícero atrás do Luan. Aí com o Ramiro e Maicon. Eu tô imaginando o Grêmio desta forma pro jogo de terça-feira. E eu acho que o mais importante neste momento pro Grêmio é o iminente retorno do Maicon. É um jogador que faz muita falta. Sem o Maicon e sem o Arthur, o meio-campo do Grêmio ele perde verticalidade, fica muito toque lateral. E sem o Everton, que é um jogador agudo. Não é O rompasse. Grêmio fica um time O Maicon é um jogador amarrado, falta agressividade. Então o retorno do Maicon é fundamental para o Grêmio aspirar grandes coisas contra o Atlético Tucumã. Depois do intervalo comercial, o Dr. César Pacheco vai falar sobre a importância do Maicon, o quanto o jogador que hoje é o capitão do Grêmio acaba definindo como o Grêmio joga, se o Grêmio tem uma boa atuação, se depende 100% do Maicon, se não passa tanto por esse jogador. Vai falar também se o Grêmio segue ainda como postulante ao título do Campeonato Brasileiro e se a estratégia de jogar contra o Paraná com os reservas é a correta. Tudo isso depois do intervalo, já voltamos. Uma e 58, recebendo aqui no preliminar o Bruno Ravazoli, jornalista, Dr. César Pacheco, conselheiro do Grêmio, ex-vice do clube, vice-presidente do clube, ex-vice de futebol também, em diversos outros setores do Grêmio, colaborou já e muito o Dr. César Pacheco. Ontem nós tivemos 2 jogos na Copa do Brasil. Palmeiras perdeu em casa para o Cruzeiro 1-0, gol do Barcos, e o Flamengo empatou no Maracanã com o Corinthians 0-0, teve vaia da torcida, grito de time sem vergonha e tudo mais. Hoje, pelo Brasileirão, jogo atrasado, que o Atlético Paranaense não conseguia chegar em Chapecó, pousar em Chapecó para disputar a partida com a Chapecoense. O jogo foi remarcado e confirmado para hoje, 8 horas da noite. Também hoje, às 9 horas, tem Guarani e Juventude na Série B, jogo que interessa e muito aos gaúchos. O Juventude que está na parte de baixo da tabela e precisa de resultados positivos
para pelo menos ficar ali no meio da tabela, para fugir um pouco da zona perigosa de descenso para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta o Paraná no sábado na Arena, dia de aniversário do clube, tem promoções de ingressos. Para quem não é sócio do Grêmio, tem ingresso a partir de R$30. Para quem é sócio, tem ingresso a partir de R$20. Crianças, tem que confirmar a faixa de idade, mas é até 11 anos, paga R$5. Acompanhante de sócio também tem promoção, então é um bom atrativo no sábado para conhecer a Arena, quem não conhece, no aniversário do clube. No entanto, a tendência é de uma equipe reserva. Apenas o Maicon é especulado como uma tendência que atue para ganhar um pouco de ritmo de jogo, o Michael que está voltando de lesão. O Tassiano está fora, levou o terceiro amarelo. Tony Anderson é especulado como falso 9. O senhor concorda, Dr. César Pacheco, com essa ideia de colocar reservas numa equipe 100% reserva? Ou o senhor imagina que a estratégia que o Grêmio usou contra o Vitória, por exemplo, é a mais adequada, que é o que o Grêmio fazia nos anos 90? Colocava um time reserva em campo, mas deixava 3 ou 4 titulares no banco para resolver se precisasse. Bom, fala quem já teve esses problemas aí. Eu me lembro já que em 95 e agora... O senhor ouvia muito o REC buzinando, ouvi, dando discurso, né? Que tinha time reserva, falando no REC, que não pode preservar. Ele tá de folga hoje, o REC? Não, o REC tá com o Paulo Sérgio Pinto, tá num compromisso profissional. Poxa, não vim aqui para dar um abraço no REC também. Mas é o seguinte, ó, eu acho que é importante, quem decide é quem está lá dentro, né? Às vezes tu reúne, como eu já falei antes aqui, o grupo da comissão técnica e vamos ver o que vamos fazer. Bom, aí tu decide colocar um time misto. Se justamente desse time misto tu coloca um jogador e o C acontece, machuca esse jogador que é importante para ti, vai cair todo mundo em cima porque botou aquele jogador. A lógica que eu acho que seria coerente, lógico, eu não estou lá, eu tenho 3 amigos lá, o Duda Crefe, meu querido amigo, que é o vice-futebol, o Guerrinha e o Deco. Eles devem estar sabendo o porquê fazer isso. Mas algum deve ter algum pensamento também, achando que no banco poderia se colocar um jogador, já para, se a coisa endurecer, coloca. Eu me lembro que em 95 nós colocávamos o Jardel, o Carlos Miguel, o Paulo Nunes em algumas partidas, porque mais de 90 partidas que nós jogamos em 95, e era importante. Às vezes vamos chamar a nossa artilharia para resolver o problema, e aí se apresentava. O que eu posso te dizer? Eu acho que é difícil tu dar uma opinião de fora, assim. E é importante preservar, porque qual é o campeonato mais importante para o Grêmio hoje? É a Libertadores. Eu acho que o Grêmio vindo com um empate lá da Argentina, eu acho que vai ganhar. Mas se vier com um empate, fica muito mais na mão de se classificar em Porto Alegre, como ele tem feito na Arena sempre, né? Então, é importante pensar bem, ver, porque isso é discutido. E tem muitas coisas, às vezes, que no futebol não sai para fora do vestiário. São coisas que tu não sabe. Hoje em dia, fulano pode se machucar. Existem hoje aparelhos tem que te dão... exame de secar, né? Te dão exames. E se tu tem um jogador que está nessa fase aí, tu não pode colocar ele, né? Tu não vai correr esse risco de estar num campeonato que vale muito, que é a Libertadores, e que seria, novamente, o Grêmio disputou ano passado, e esse ano poderia chegar já às semifinais, por perder algum jogador. Já perdeu demais aí, né? Eu acho que é importante. E tu falou também que se o Grêmio se entrega no Brasileiro, eu acho que não. Tem chance ainda no Brasileiro? Eu acho que tem, ainda faltam várias rodadas, né? E eu lembro sempre que nós estávamos 14 pontos na frente, uma ocasião, acho que 2008. 2008. E São Paulo ganhou. E o São Paulo nos passou. Quer dizer, faltando menos, acho que era menos rodadas do que falta agora. Então, é importante, eu acho que quem está lá está decidindo dessa forma. Se não der o Brasileiro, vamos naquele título maior que se avizinha, que é a Copa Libertadores, que eu acho que é o sonho da torcida e o sonho da direção, dos jogadores também. Mas se embicar, fizer um bom resultado no sábado aí, dá para chegar, pelo menos na zona de Libertadores é certo, mas nós podemos chegar ainda lá na frente. Acho que é importante dividir
para que todos entendam. A cabeça do Renato e a cabeça do jornalista. O Renato vai colocar time reserva. O Renato não vai arriscar, como disse o Dr. César Pacheco, a perder um jogador importante, tendo em vista que ele tem alguns atletas no departamento médico. Então eu projeto um Grêmio reserva, no máximo com alguns Mas e o discurso titulares. de que o Grêmio segue brigando pelo brasileiro? Não vai dizer que vai perder, né? Não, mas o discurso, Não vai dizer que não quer. parando e pensando, ele é verdadeiro. O Grêmio não abriu mão do Campeonato Brasileiro, como se diz e como se noticia. O Grêmio não abriu mão do campeonato. O Grêmio está priorizando uma competição. Isso não quer dizer que o Grêmio largou o Campeonato Brasileiro de mão. Aí vem minha cabeça, eu colocaria no mínimo, um time misto, claro, tendo em vista que os jogadores tenham condições de jogo, eu colocaria no mínimo um time misto contra o Paraná, um jogo que é de 3 pontos, que é o lanterna do campeonato, o pior time da competição em todos os critérios, tem que fazer 3 pontos porque o Grêmio tem chance. Desde o início do campeonato eu digo, o Grêmio tem que mergulhar no Campeonato Brasileiro, é campeonato bom para ganhar, e o Grêmio tem grupo para isso, embora neste momento tenha jogadores no departamento médico. Mas, voltando a pensar com a cabeça do Renato, eu imagino um time reserva contra o Paraná, no máximo com o Maicon para ganhar ritmo de jogo, aí um Grêmio com força total lá contra o Atlético Tucumã, e repito, com o Luan adiantado, eu acho que é a solução de momento. Mas aí ele vai ter que alterar o esquema do time, o modo de jogar vai mudar. Porque ele não tem nem Jael nem André. Ele vai colocar isso contra o Tucumã sem testar, tendo um jogo 3 dias antes, podendo testar? É isso que eu penso. Não é um erro isso? Pode ser que tenha alguma surpresa aí. Mas eu vou te comentar assim, a cabeça do dirigente, a pior coisa para o dirigente que trabalha no futebol, como vice-presidente ou diretor, é as entrevistas pós-jogo quando perde. É difícil tu falar, ainda mais quando se perde um Grenal, né? E pegar o grupo e preparar para o próximo jogo. Eu me lembro que em 2007 nós fomos fazer a Libertadores contra o Boca Juniors, uma final, e nós fomos contra lá... o Caxias com o Grife. E nos aplicaram. Bom, tudo bem, cada um vai dizer, foi. E nós aqui na semana que voltou, nós tínhamos que acreditar, eu fui em várias rádios, várias TVs, dar entrevista dizendo que era fácil reverter. Como é que tu vai reverter o resultado daqueles, uma goleada do... Mas faz função, o dirigente tem que fazer isso. Tu acredita, não acreditando, mas tu tem que fazer, claro. Porque a torcida não quer que tu te entregue. Como é que tu vai entregar? Vai dizer, não, nós não queremos mais o Campeonato Brasileiro. Lógico que queremos. Discurso perdedor não funciona. Não, isso aí não funciona. Então tu larga, tu não pode trabalhar no futebol se tu pensar dessa forma. Tu tem que pensar sempre positivo. O futebol é algo que é positivo. Tu vai ganhar, tu já sabe. Dentro do campo, como o time sai jogando, tu já sabe aquele dia tu vai bem. Diz assim, naquela época nós tínhamos uma frase assim, o Cacalo dizia, Carlos Miguel bem, Grêmio bem. Uma frase pra gente ir pro intervalo. Sobre o que disse o Dr. César Pacheco, sobre o discurso que ele não pode ser perdedor e vencedor. O Inter, no início do campeonato, vinha com o discurso de que chegando na Copa do Mundo em 10º lugar, 11º, estava de bom tamanho. Era um discurso, na minha opinião, pequeno. Não cair era bom. Não cair era bom, embora o time não estivesse jogando tão bem como está hoje. Chegou Rodrigo Caetano, diretor executivo, e mudou a mentalidade do Inter. O Inter passou a ter uma outra mentalidade com acertos do técnico Odair Hellmann dentro de campo. O Inter engrenou no Campeonato Brasileiro. Um dos que deu esse discurso lá de que não cair já seria bom, que terminar em 10ª parte da Copa foi o D'Alessandro, que foi absolvido pelo STJD. Ele que foi julgado pelo que aconteceu na partida contra o América Mineiro. Já voltamos. Madelomba e Construlomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira, casas de alvenaria financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, ou as casas de madeira também com a possibilidade de financiamento direto. Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba tem a maior qualidade e as melhores condições. Se você quer mais informações, 3596-1048. Ligue agora para esse telefone fixo ou mande uma mensagem para o Fernando no 98631-7709. Você está vendo alguns modelos de casas. Se você quer ver mais projetos da Madelomba e da Construlomba, acesse Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha, sem acento.com.br. Padaria Laúde, faça o seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde, espaço para reuniões com até 20 pessoas.
Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, ali na Padaria Alaúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre, reservas pelo 3215-6600 ou envie um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que assistiu o preliminar aqui na Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque a sua convenção também para o Hotel Embaixador, ali na Jerônimo Coelho, no coração de Porto Alegre. Dog do Éder, o melhor cachorro-quente da região. O sabor da vida depende de quem tempera. Bem ali na Coronel Bordini, esquina com a 24 de outubro em Porto Alegre, próximo aos Correios. Bateu aquela fome? Procure o Dog do Éder. Ao dizer que assistiu o anúncio aqui no preliminar, tem uma promoção especial para você que é nosso telespectador. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 3466-6133 ou acesse fachi.com.br. Muito bem, o Internacional tem o Luca de saída para o Al Rayyan. O jogador será emprestado ao clube do Catar e deixa o Inter com 15 partidas disputadas e 1 gol marcado. Colorado enfrenta a Chapecoense segunda, 8 da noite, na Arena Condá. Dourado será reavaliado, é dúvida para essa partida. Damião deve ser titular na vaga do Jonathan Alves. O Inter pediu mais ingressos para a Chapecoense e a direção da Chapecoense negou essa possibilidade. São quase 4 mil ingressos para os colorados, todos vendidos antecipadamente. O Grêmio enfrenta o Paraná no sábado, como nós já dissemos. Tendência de um time reserva. O Tony Anderson deve jogar como falso 9. André fica fora pelo menos por 3 semanas. E a Arena do Grêmio foi confirmada como sede dos jogos da Copa América 2019. Também serão sede das partidas Maracanã, Allianz Parque, Mineirão, Fonte Nova e Morumbi. Portanto, são 2 estádios em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Belo Horizonte e a Fonte Nova lá em Salvador. É bom pro Grêmio essa divulgação por conta da Copa América cedendo o seu estádio, doutor Pacheco? É bom, eu acho que é bom, né? Ceder o estádio é bom sempre, ter um torneio internacional que é televisionado para todo mundo, né? Mas eu gostaria de dizer, ó, o Internacional está com muita sorte, hein? A Chapecoense vai pegar a Chapecoense cansada, porque era para ter jogado... É sorte de campeão a sorte de... Não, eu não acho que Chape não é joga sorte hoje. de campeão. A Chape joga hoje, mas não era para jogar... Acho que era para jogar ontem, né? Não, era para ter jogado semana passada, semana retrasada. Tá, o jogo foi transferido. Eu Foi achei transferido que tinha de 2 passado. semanas. Ah, tá. Doutor Pacheco, Tá bom. obrigado pela presença, Eu obrigado que Bruno agradeço, Ravazoli. Muito obrigado. Voltem mais vezes a partir das 19 horas, tem o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Boa tarde.